Não achava que aconteceria isso comigo. Porque muitos ouvintes às vezes escrevem Deslize. isso, né? Esse pequeno deslize. Carlos Bom André. dia, André, para você. Carlos Bom André. dia. Bom dia, pessoal. Vocês sabem que no colégio, num determinado momento, eu tinha um amigo que chamava Carlos André. E eu era Carlos Andreasa, meu sobrenome é Andreasa. E ele era, portanto, o Carlos André sem asa, e eu era o Carlos André com asa. E isso prosperou por muito tempo. Ai, ai. Ô, Andreasa. Tudo bem, pode me chamar de André. Se falando bem, me chamando, pode chamar, hein, me dando emprego, Sheila Magalhães, pode me chamar do que você quiser. Não, isso é fake news. Ai, aliás, por falar em fake news, né? Agora com a entrada da Polícia Federal, vamos ver se há uma investigação um pouco mais aprofundada sobre a circulação da notícia falsa envolvendo o Pix. Isso provocou um resultado muito negativo em relação à utilização desse método de pagamento que facilitou tanto a nossa vida, que tem sido amplamente utilizado pelos brasileiros. Mas aí veio essa fake news. A gente falou tudo aqui sobre notícias falsas, como elas podem ser destrutivas, elas destroem reputações, ideias, pessoas e podem matar. Esse é um ponto importante que a gente tem que colocar, mas a gente também não pode deixar de discutir, Andreasa, uma falha, sim, de comunicação por parte do governo com vai e vem. Esse tipo de vai e vem não contribui em nada, às vezes só atrapalha, não é não? É verdade, e o problema mais grave do que de comunicação é uma crise maior do que de comunicação. É uma crise de legitimidade. É uma crise da forma como este governo Lula é percebido. Isso tem origem. E, claro, a oposição vai explorar essas fraquezas. É do jogo democrático. É legítimo fazer política. A percepção de que esse governo é gastador. Está aí o arcabouço fiscal. Para exemplificar isso, o governo é gastador e que pretenderá, portanto, rebater essa expansão via arrecadação. É um governo percebido como mordedor, como arrecadador, como desesperado por dinheiro. Esse é o fundamento. Então as pessoas veem qualquer movimento deste governo, eu estou falando em termos de percepção política, qualquer movimento deste governo relativamente tangenciando imposto, cobrança, tributação e protegem as suas carteiras. As pessoas estão convencidas de que os movimentos do governo têm como intenção tomar-lhes dinheiro. E a verdade é, sim, querem tomar o dinheiro. Ponto final. Essa é a questão. Ninguém, ou a maioria das pessoas, ninguém acreditou que o Pix seria taxado. Mas prestem atenção no uso por todo mundo, inclusive por governistas, do advérbio ainda. O Pix não é taxado, não será taxado. Ainda. Sim, ainda. Porque o Pix, sejamos bastante francos, neste ou em qualquer outro governo, o Pix é feito, ele está preparado para que se coloque aquela taxinha que sempre vem assim. É uma taxinha pequena de poucos centavos. Mas assim é. O que importa nesse lance aqui, do ponto de vista político, é a percepção. É claro que tem fake news. É claro que tem gente mentindo, distorcendo. Mas não se pode desconsiderar a questão de percepção da legitimidade do governo. Nesse caso aqui, uma crise de legitimidade. As pessoas percebem que esse governo não consegue resolver a questão fiscal arrecadando via revisão de benefícios fiscais dos mais ricos, de desonerações, tudo isso, e justiça tributária seria isso, não consegue fazer ali, aí as pessoas percebem, agora estão voltando para os mais pobres, vão monitorar as nossas transações acima de R$5.000. Esse é uma percepção do mundo real, pisar no mundo real. Esse é um país feito hoje de uma economia, sobretudo, informal. As pessoas estão com medo de ter as suas... E terão! De ter as suas movimentações mapeadas para que o fisco possa morder, para que recebam a cartinha da Receita Federal. A oposição explora isso, distorce isso, radicaliza isso. Sim, mas o fato é, repito, de legitimidade, é de percepção das coisas. E pensando em medidas concretas, porque as pessoas têm memória, já falei do arcabouço fiscal, dessa lógica de um governo que é arrecadador, as pessoas têm a memória difusa da CPMF, que é um imposto sobre movimentação financeira, e que tem tudo a ver com isso, com
com as movimentações via Pix, então isso fica no horizonte das pessoas e com medo de que isso possa voltar, o governo Bolsonaro tentou fazer a CPMF voltar. Isso está no horizonte. E o mais importante, que é a experiência real, as pessoas escaldadas, o caso da taxa da blusinha. Não se esqueçam disso, isso é que faz a cabeça das pessoas. Isso é que está na origem prática do medo, do temor das pessoas com esse movimento da Receita Federal. O governo, quando veio o lance da taxa das blusinhas, o governo dizia, os influenciadores governistas diziam, não, você não vai pagar mais. Vocês se lembram disso? Não vão, foi uma campanha, não vão pagar mais, não vai. E vamos botar quem vai pagar mais é a empresa. Como, meu Deus do céu, como se nós fôssemos trouxas, como se não fosse óbvio que a empresa repassaria o pagar a mais para o preço do consumo. E aí o que aconteceu? As pessoas passaram a pagar mais. Isso faz a cabeça da pessoa agora, em termos de percepção política, para essa crise de legitimidade. O recuo do governo agora, embora haja fake news, não tem a ver com fake news. Tem a ver fundamentalmente com a percepção e uma decisão política, não foi um recuo técnico, a decisão política do governo Lula de que esse movimento da Receita Federal, que sim, e é normal, a Receita Federal existe para isso. Tem muito escarcéu a esse respeito, mas a natureza da Receita Federal é essa. Observar os movimentos, cruzar informações, cada vez mais, cercar mais os movimentos para tomar mais imposto. É para isso mesmo. O governo percebe a impopularidade disso, percebe que as pessoas estão de saco cheio, que as pessoas não têm mais dinheiro para gastar, que elas não querem pagar imposto, ninguém quer, e o governo recua. Recua por uma decisão política, porque não soube, aí sim entra a questão da comunicação, não soube comunicar com clareza a intenção da instrução normativa da Receita Federal. Faltou o governo dizer claramente que vamos sim, a Receita vai sim aumentar o mapeamento, o monitoramento, com a intenção de pegar movimentações acima de 5 mil reais que não sejam consistentes com a realidade da vida das pessoas. É isso. E isso não foi feito. Então gera desconfiança, gera apreensão. As pessoas não confiam. E o governo reage, recua agressivamente, atacando mentiras e tal, mas é importante dizer aqui, quem recuou por razão de mentira, por estar com fama de mentiroso, de enganador, é o governo. As pessoas se sentem enganadas. Então essa é a crise que nós temos aí. A fake news existe, mentira existe, tem de ser combatida, mas também é preciso entender a natureza do país que se gere, da economia popular, de como vivem as pessoas, das expectativas das pessoas. É preciso pensar, governar para as pessoas que estão aí, olhando para a realidade das pessoas, fazendo cálculos políticos que não foram feitos. Agora é correr atrás, né? Correr atrás do prejuízo. E essa instrução normativa sai agora, recolhe, mas daqui a pouco ela volta, tá? Vai voltar. Veremos. Tem música? Tem música. Eu gosto, me engana. Chama-se Me Engana Que Eu Gosto. Tem tudo a ver. É do grande Marquinhos Satã, cantando com o Roberto Ribeiro. Me Engana Que Eu Gosto, tá? Beijo. Falei muito, né? Mas tinha que falar. Foi bom. E ainda assim, mesmo quando a gente às vezes se estende um pouco mais, só um ponto aqui, né? Tem alguns ouvintes que talvez tenham ouvido só uma parte do comentário e falar, vocês estão validando fake news? Não, a gente tratou isso completamente à parte. A fake news precisa ser condenada o tempo todo. A notícia falsa precisa ser condenada, investigada. E todas as vezes em que a gente falar disso, a gente vai jogar luz sobre isso. Agora tem uma outra questão, que é o ponto que o Andreas atacou na sequência. É isso aí, tá, gente? Tem de falar de tudo, certo? E vejam, só para confirmar aqui o ponto, tem uma medida provisória do governo, uma medida provisória que é uma vergonha, anunciada ontem pelo Haddad. Uma medida provisória que vem basicamente para comunicar para as pessoas que o Pix não será taxado, que o sigilo bancário será garantido. Quer dizer, uma medida provisória de propaganda, medida provisória Sidônio Palmeira, para corrigir o próprio erro. O governo está admitindo os seus erros, a percepção equivocada da realidade. Então, fake news é uma coisa e os erros do governo são outros. A gente não pode deixar de criticar o governo porque a mentira existe. Todo mundo mente. Essa que é a verdade. Beijo.